Ô, Fernanda querida, Lula, um do meu milhão de coração. parabéns para você, querida. Ah, Lula, tão bonito ver esse prêmio agora, Eu numa hora fico. dessa. Uma coisa tão linda para a cultura, para a arte, que foi tão atacada, Lula, uma coisa tão bonita. E durante a tua presidência, isso é uma coisa muito linda. Agora você, querida, você merece, já merecia antes. Eu fico imaginando como é que a tua mãe ficou. Imagina. Eu fico imaginando o orgulho da filha querida, da filha artista, da filha. Meus parabéns. O Brasil merecia Muito isso. obrigada. Você merecia isso. O Walter Salles merecia isso. É E isso mesmo. o filme merecia isso, querida. E a democracia Sabe? merece E esse sobretudo, isso acontecer para você, faltando 2 dias para a gente fazer o ato em defesa da democracia. Exatamente, em nome da Eunice Paiva. É isso, querida. Você... Uma mulher defensora dos direitos humanos, Lula. Isso. É muito simbólico. E você sabe que eu quero ver se a gente consegue transformar o 2025 num ano de defesa da democracia contra a extrema-direita, contra os fascistas, para a gente fazer a nossa juventude aprender o que é democracia, para ela saber o valor da Esse democracia. filme ensinou muito jovem a entender o que é viver num Estado sem direitos civis. É isso. É exatamente isso. O que você sabe é que eu e a Janja estamos muito, mas muito felizes, muito... É como se nós tivéssemos ganho o prêmio. Mas nós Pelo todos carinho que nós temos por você, pelo respeito que nós temos pela tua carreira, pelo carinho que nós temos pela tua mãe, sabe? Então é uma coisa assim extraordinária, sabe? Não podia ter momento melhor para o Brasil É isso aí. receber com muito orgulho essa premiação, querida. Nós somos filhos de um Brasil que vale a pena. E no Brasil você tem na Janja e em mim, sabe, 2 fiéis admiradores, 2 fiéis amigos, 2 fiéis companheiros seus em todo e qualquer momento, querida. O mesmo digo eu. Que Deus te abençoe, Mesmo que Deus digo- te abençoe. Beijo É. imenso na Janja. Muito obrigado por esse telefonema e por esse carinho. Um abraço, querida. Um abraço e um beijo. Beijo, amado. beijo, querida. Tchau. Tchau, Estou querida. muito feliz de você estar bem. Tô bem, graças a Deus eu tô Muito bem recuperado. feliz. Tá? Muito feliz. É isso aí. Beijo, amado. Muito obrigado. Beijo, querido, e parabéns. Pessoal, abrindo o vídeo dessa terça-feira, dia 7 de janeiro, com a bomba nuclear que o Mark Zuckerberg, dono aí do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, explodiu hoje, tá? Que Meta, que é a empresa mãe de todas essas empresas, vai acabar com checagem de fatos e copiar modelo usado pelo X do Elon Musk, ou seja, ele bolsonarizou, né? Ele trumpizou, né? Ele virou agora paquita do Trump. Isso aqui é pra quê? Isso aqui é pra deixar correr solto notícia falsa sobre saúde, né, sobre vacina, sobre medicamentos, etc. Isso aqui é para deixar correr solto também tentativas e armações de golpe de Estado, notícias falsas sobre o sistema eleitoral, tudo isso. O UOL até colocou aqui, na encruzilhada das plataformas, Zuckerberg escolhe o lado da barbárie. O Leonardo Sakamoto disse o seguinte: Zuckerberg se ajoelha a Trump, aproxima Instagram do X e dá recado ao STF. Bem, eu vou comentar isso tudo, eu só queria, antes, porque eu não quero deixar isso pro final do vídeo, eu acho que é importante colocar já agora. Dólar recuou agora de manhã a R$6,07, ou seja, chegou a rondar aí 6,30 e poucos nessa virada do ano, e agora já desabou para R$6,07. Me parece que o Banco Central conseguiu debelar aquela crise cambial que estava acontecendo desde novembro. Tá? Então, me parece que o Banco Central traçou uma linha no chão e falou: olha, além de 6 e pouco, o câmbio não vai, nós não vamos permitir. Tá? Isso já é exagero. Então, e me parece que ele tem sido bem sucedido nessa missão. Então, quem estava montando a aposta de que o câmbio ia chegar a 7, não sei o que, teve que, nos últimos dias, colocar o rabinho entre as pernas e desmontar essas apostas, senão vai perder muito dinheiro. E aí, olha só, quando o real se valoriza, tá, e o dólar recua, eles colocam assim, dólar recua a R$6,07 com incerteza sobre tarifas de Trump, ou seja, é a questão do Trump que está melhorando o câmbio. Ontem, quando houve o fechamento também, o tom era o mesmo. Tá? O fechamento a 6,11, ou seja, caiu lá de 6,30 para 6,11, e aí qual que era a razão disso? Trump.
aí eu cobro um pouco de coerência, porque quando subia, aí é incerteza fiscal. Tá? E aí quando cai é por conta de Trump. Então me parece que teria sido mais justo lá atrás colocar que a alta era por causa das tarifas do Trump também. É óbvio que, pessoal, que eu não sou idiota. Eu entendo que o Trump sinalizar que vai ter menos tarifas do que vinha sendo sinalizado antes, implica que vai ter menos inflação nos Estados Unidos do que estava sendo previsto e, portanto, o Fed talvez possa ter uma taxa de juros menor, né? O que torna mercados na periferia como o Brasil mais atrativos. Eu entendo perfeitamente. Só que eu cobro a coerência da maneira que a coisa é noticiada. Porque quando o dólar subiu, foi 100%, eles noticiaram 100% como se fosse risco fiscal. Agora, em todos os sites que você entrar, o dólar derrete, impulsionado por cenário externo, por declarações de Trump. Eu acho que faltou equilíbrio aí. Bem, mas vamos voltar aqui para a fala do Zuckerberg, porque eu já vou direto na parte mais cretina, tá? Em que ele diz que a América Latina tem tribunais secretos que censuram redes. Vou colocar aqui e a gente comenta. Por fim, trabalharemos com o presidente Trump para pressionar governos ao redor do mundo que estão perseguindo empresas americanas e pressionando para censurar mais. Os ECISA têm as mais fortes proteções constitucionais à liberdade de expressão no mundo. A Europa tem um número cada vez maior de leis que institucionalizam a censura e dificultam a construção de qualquer coisa inovadora no país. Os países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar que as empresas retirem seus produtos discretamente. E mesmo os nossos aplicativos foram censurados na China. A única maneira de combater essa tendência global é com o apoio do governo do Ziza. E é por isso que tem sido tão difícil nos últimos 4 anos, quando até mesmo o governo do Zé Celsa pressionou pela censura. Ao perseguir a nós e outras empresas americanas, ele encorajou outros governos a irem ainda mais longe. Mas agora temos a oportunidade de restaurar a liberdade de expressão, e estou animado para aproveitá-la. Aqui, pessoal, é o seguinte, ele nos tratou como macacos, né, como animais de segunda categoria. Por quê? Né? Vamos traduzir isso para vocês. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte, o Poder Judiciário, está inclusive julgando o banimento do TikTok, tá? Vai ser julgado agora, sexta-feira, dia 10. E aí, por que os tribunais de países da América Latina não poderiam tirar do ar conteúdos que estavam incitando golpe de Estado? Tá? Uma derrubada de um governo eleito constitucionalmente, e esses conteúdos incitando ali uma insurreição popular para derrubar e não permitir a posse do governo eleito, tal, tendo uma tentativa de golpe de Estado, incitando os militares, inclusive, a darem um golpe e tal. Por que aqui não poderia ter isso? Porque ele considera a América Latina um bando de republiqueta de banana. Tá? Ficou bem implícito ali na fala dele isso. Outra coisa, né? Que história é essa de cortes secretas? Você botar Ctrl F lá e procurar na Constituição brasileira, 73 vezes o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, é mencionado na Constituição do Brasil. E o órgão secreto, que corte secreta é essa que tá lá? Se você abre a parte da Constituição que fala do Poder Judiciário, já tá lá, artigo 92, são órgãos do Poder Judiciário, o primeiro de todos, o Supremo Tribunal Federal. Mas aqui, pessoal, há um contexto importantíssimo que um jornalista da CNN dos Estados Unidos colocou, tá? A Meta, a empresa do Zuckerberg, está enfrentando um julgamento antitruste nos Estados Unidos. A empresa tem muitos outros negócios perante o governo dos Estados Unidos. E o Trump, uma vez, ameaçou mandar Zuckerberg para a prisão pelo resto da vida. Esse é apenas um pouco do contexto dos grandes anúncios da Meta de hoje. E aí ele ainda completa, hein? As mudanças de hoje quase pareciam ser endereçadas diretamente a Trump. Especialmente porque a Meta deu exclusividade para o anúncio para um programa que chama Fox and Friends, um dos seus programas favoritos, né? Um dos programas favoritos do Trump. Tá? Joel Kaplan estava no programa e concordou totalmente com o enquadramento de censura versus liberdade da Fox. Bem, aí tem a parte que ele fala que ele vai acabar com um bom sistema de verificação de fatos, tá? Desses fact-checkers. Mais especificamente, aqui está o que faremos. Primeiro, vamos nos livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por notas da comunidade, semelhantes ao X, começando no Z5. Depois que Trump foi eleito pela primeira vez em 2016, a mídia tradicional escreveu sem parar sobre como a desinformação era uma ameaça à democracia. Tentamos de boa fé abordar essas preocupações sem nos tornarmos árbitros da verdade. Mas os verificadores de fatos têm sido muito tendenciosos politicamente e destruíram mais confiança do que criaram, especialmente no ZESA. Bem, desde que começou essa questão de verificação de fatos, eu nunca vi uma notícia vinda dos verificadores de fatos que não estivesse correta. Que a verificação não foi bastante criteriosa, inclusive, assim, mostrando, olha, tá errada essa notícia que está circulando por isso e aquilo, né? Então eu não sei do que ele está falando que os verificadores de fatos perderam confiança.
Então, nos próximos meses, implementaremos um sistema de notas da comunidade mais abrangente. Bem, aí tem uma outra parte que ele diz ali que vai se concentrar agora nas ilegalidades de alta gravidade. Então, assim, pedofilia, exploração de menores, tráfico de drogas, terrorismo, etc. Eu quero saber o seguinte, tentativa de golpe de Estado, igual o seu patrão aí, que você está defendendo agora, tentou fazer 4 anos atrás, né? Não foi eleito e tentou subverter e ficar à força no poder, tá? Isso aí você considera crime grave? Na Argentina teve um golpe de Estado, mataram 40 mil pessoas mortas em função de uma ditadura. É crime grave? A gente tem que ver, então, o golpe de Estado, como é que vai ser tratado dentro dessa sua nova abordagem? Provavelmente você vai passar o pano porque o seu chefe tentou dar um golpe de Estado e não foi punido. Então você tem o rabo preso para lidar com esse assunto. Mas aí, pessoal, ele agora vai anunciar uma mudança aqui que já entrega todo o jogo. Tá? Aí já mostra claramente quem ele tá querendo agradar com essas declarações, que não tem nada de negócio de liberdade de expressão, não. Ele quer agradar a ala mais radical do trumpismo, da extrema-direita e etc. Quinto, vamos transferir nossas equipes de confiança e segurança e moderação de conteúdo para fora da Califórnia. E nossa revisão de conteúdo baseada no Zilla ficará no Texas. Promovendo a liberdade de expressão, ajudaremos a construir confiança para realizar nossas tarefas em contextos com menos preocupação com preconceito. Ou seja, o que é isso? Ele está tirando os moderadores de conteúdo da Califórnia, que é um estado mais à esquerda nos Estados Unidos, e jogando para um dos estados mais conservadores, mais à direita que tem nos Estados Unidos, que é o Texas. Tá? Então, só isso aí já bota tudo no ventilador, né? E deixa claro o objetivo dele com essas declarações, a quem ele está querendo beneficiar com isso. Pessoal, mudando de assunto, quem acompanha a página aqui de maneira assídua deve se lembrar que no dia 6 de novembro de 2023, ou seja, há mais de um ano, eu mostrei para vocês uma reportagem que estava no jornal O Globo, Alívio na conta de luz. Pequenas empresas poderão escolher o seu fornecedor de energia. E lá eu falava para vocês desse mercado livre de energia. Expliquei a origem disso, que foi ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí eu dei até exemplos para vocês. Falei, olha, grandes empresas, grandes indústrias, como por exemplo a Companhia Siderúrgica Nacional, não compra energia aí dessa distribuidora que você compra dessa conta de luz que vem na sua casa. Elas já compram direto da fonte a energia delas por um preço muito menor. E aí eu falei para vocês, falei, olha, agora, na época era novembro de 2023, tá? Mais de um ano atrás. Eu falei, olha, agora quem tem conta de luz acima de 10 mil reais por mês, ou seja, padarias, ali academias, tal, condomínios, esse pessoal já podia migrar para o Mercado Livre de Energia e ter ali conta de energia, de luz, 30% mais barato. Bem, e por que eu voltei a falar desse assunto mais de um ano depois? Porque agora o Mercado Livre de Energia está disponível para todos, tá? Você que tem aí sua conta acima de 100 reais por mês, já pode migrar para o Mercado Livre de Energia. E é aí que eu trago a nossa nova parceira aqui do Desmascarando, a iGreen Energy, que vai te dar um desconto de até 15% na sua conta de luz todos os meses. E isso aqui, assim, sem investimento, sem burocracia, sem fidelidade, sem ter que colocar painel fotovoltaico lá no teto da sua casa, nada disso, tá? É totalmente digital, você faz pelo aplicativo do celular. E aí você pode se perguntar, mas como que eles conseguem essa mágica, né? Como que eles conseguem levar energia com o quilowatt-hora 15% mais barato para sua casa? Aí é o seguinte, eles têm várias usinas fotovoltaicas espalhadas pelo país e essa geração é muito mais barata do que aquela fonte que tem carvão, óleo e tal. Ela consegue esse ganho com essas fontes mais baratas, além de serem ecologicamente mais corretas, tá? Bem, outra coisa muito importante para que vocês entendam é que essa empresa que manda a conta de luz para sua casa aí todo mês, ela é só uma distribuidora de energia, tá? Você, a partir da Lei 4.300, depois se vocês quiserem, podem dar uma olhada nisso, tá? Não precisa acreditar no que a gente está dizendo, não. Pode olhar, procurar na lei, ler, você vai ver que você tem o direito de escolher a empresa que é a geradora da energia que chega na sua casa. Inclusive uma geradora que gera energia limpa. Então é o seguinte, se você quiser ter a energia mais barata, limpa, etc., vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. É só clicar e ali vão ter todos o passo a passo, tal, como que você consegue fazer essa mudança, tá? Bem, só para fechar, a iGreen ainda tem um clube, tá? O iGreen Club, que é um clube de benefícios. Você vai ter um monte de desconto em várias empresas que são parceiras da iGreen. Então vai pagar mais barato no Pets, quando você for comprar coisa pro seu cachorro. Vai pagar mais barato na Drogazil. Vai no cinema, Cinemark, tal, Kinoplex também. Tem desconto no ingresso, e enfim, é uma rede muito grande. Bem, então, interessou? É só clicar nesse link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Impeachment do Lula? Sobre qual acusação? O PIB crescer acima do esperado? A redução da dívida pública? Que mais?
O aumento do salário mínimo acima da inflação, aumento real. O que mais? O aumento da renda per capita do brasileiro. O que mais? Ai, a merda! Vá a merda, imbecil. Vai estudar um pouco, cambada de... Oh, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que no Brasil tivesse tanta gente burra. Mas eu sou formado, eu sou advogado. Burro! Sujo! Mas eu sou formado, eu sou contabilista, eu sou formado, eu sou enfermeiro. Burro! Tô falando de formação cultural. Tô falando de consciência de classe. Tô falando de civilidade. Puta merda. Bolsonarista, me responde umas perguntas. Após 2 anos do governo Lula 3, teve banheiro unissex e kit gay nas escolas? Lula tomou a casa de alguém? Fechou alguma igreja? Algum professor ensinou ideologia de gênero para o seu filho? O Brasil virou uma Venezuela? Se tornou um país comunista? Cadê o Brasil quebrado, sendo que mercados e lojas estavam lotados de gente comprando no Natal, e eu presenciei isso no Nordeste? Que país quebrado é esse, sendo que o Brasil bate recorde de vendas de carros novos, shoppings registram melhor faturamento de Natal e temos a menor taxa de desemprego da série histórica? Esses dados são tão insuportáveis para os bolsonaristas que Nicolas Ferreira quer até uma CPI das pesquisas para investigar dados do IBGE, porque ele afirma que o IBGE manipula esses dados em favor do governo Lula. Então, investigue mesmo o IBGE, Nicolas, e depois você explica como é que Lula conseguiu fazer o Brasil crescer tanto assim, mesmo com o dólar e a taxa de juros altíssimos, mesmo com vocês atrapalhando o governo. Vai lá, Nicolas, investigue bem e depois você explica para todo mundo o sucesso do governo Lula. Responde rápido, qual estado brasileiro tem o maior número de pessoas morando na rua? Se você é bolsonarista, talvez você tenha pensado que é Pernambuco, Ceará, Maranhão, algum estado do Nordeste que votou no Lula, certo? Errado. Se você pensou em São Paulo, você acertou. São Paulo reúne 25% da população de rua do Brasil inteiro. Já pensou se fosse um estado do Nordeste? Iam dizer que é culpa da esquerda que governa esses estados há vários anos e não conseguiu mudar essa situação. Mas não, é São Paulo, o estado mais rico do Brasil, governado pela direita há vários anos, mas mesmo assim possui a maior população em situação de rua do Brasil. E a situação de São Paulo fica mais absurda quando você sabe que São Paulo tem mais imóveis vazios do que famílias em situação de rua. E só para complementar, a região do Brasil com maior quantidade de moradores em situação de rua é o Sudeste, com 63% dos moradores em situação de rua. Não é o Nordeste. Mas por que eu tô falando sobre isso? Essa semana, Gazeta do Povo, um jornal imparcial de direita, soltou essa notícia aqui. Ritmo de aumento da população de rua triplica com o governo Lula. E a notícia é verdadeira, mais ou menos. Deixa eu tentar te explicar. Não vem passar pano não, professor. Se o número aumentou durante o governo Lula, é culpa do Lula. Primeiro ponto, esses números foram conseguidos através de um levantamento com base nos dados do CadÚnico, que reúne os beneficiários do Bolsa Família e do BPC. E o que o governo Lula fez? Repassou 400 milhões de reais para recuperação e aprimoramento do CadÚnico, para aumentar a capacidade de atendimento do CadÚnico, para fazer com que os programas sociais cheguem às pessoas que precisam. Mas recuperar por quê? Porque durante o governo Bolsonaro ele cortou verba dos centros de cadastro do Bolsa Família e do BPC. Olha que genial! Se ninguém conseguir se cadastrar, vai diminuir o número de pessoas recebendo? Que beleza! Então o que o governo Lula fez? Fortaleceu o CadÚnico, permitindo que mais pessoas que precisam se cadastrem, aumentando assim o número e a estatística de pessoas em situação de rua.
Ao mesmo tempo que aumentou de 450 do Bolsonaro para 600 reais o Bolsa Família e criou adicionais de 50 a 150 reais por filhos menores de 18 anos. Além de ter investido no Minha Casa Minha Vida, para que mais pessoas que precisam consigam receber uma casinha. Junta-se a isso o fato de no governo Lula a economia está se recuperando, o PIB está crescendo acima do esperado, o desemprego caiu, a menor taxa da história. Então eu não tenho dúvida que no governo Lula a vida dos mais pobres vai continuar melhorando e assim como o desemprego caiu, o número de pessoas em situação de rua também vai cair. Pessoal, capa do Globo de hoje. Brasil volta a ter maioria da população nas classes média e alta. Houve uma ascensão social. Agora 50,1% da população estão nas classes C, B e A. Houve um crescimento da classe C. Você veja, a gente chegou em 2024, volta ao número de 2015. Em 2015, nós já tínhamos maioria da população nessas classes médias, né? Agora, o que a matéria não fala, né? É que do Lula, né? Não fala do Lula. Porque até 2015 o governo era nosso, do PT. Depois saiu, entrou Temer, Bolsonaro, aumentou a desigualdade no país e volta agora no governo Lula. A matéria simplesmente esquece desse nome, Lula, governos do PT. Mas vamos lá, eu peço até para você compartilhar, porque acho que a gente tem que divulgar mais as realizações do governo, do nosso presidente, do nosso governo. Vamos lá aqui, a economista Camila Saito, aqui foi um estudo da Tendências Consultoria, que é uma das grandes consultorias do país. Ela ressalta que aqui a valorização real do salário mínimo após anos sem reajuste acima da inflação, que esse é um motivo importante. Foi sim esse o motivo importante, mas tem outros. Bolsa Família turbinado foi importante. Isenção do imposto de renda até 2 salários mínimos, isso foi importante. Sobrou mais dinheiro no bolso do trabalhador, o programa Desenrola, vários outros pontos. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que o economista Marcelo Neri, que é diretor do FGV Social, nessa matéria do Globo, ele fala o seguinte: 3 componentes que favoreceram a ascensão social. Crescimento do PIB. Eu quero lembrar vocês que no começo de 2023 o mercado dizia que a economia ia crescer 0,8% em 2023. Cresceu 3,2%. O mercado começou 2024 dizendo que a economia ia crescer 1,5%. Nós vamos crescer mais de 3,5%. Esse é um fator importante. O segundo, crescimento da renda do trabalho. Nós tivemos em 2023 um crescimento de 11% da renda do trabalho. E fala ele que tem sido bem acima do PIB. E o terceiro ponto, queda da desigualdade. Ele diz o seguinte: a renda média domiciliar per capita, no acumulado de 12 meses, que acabou em outubro, foi de 6,98%. Então a renda domiciliar por pessoa das famílias aumentou. Só que entre os 50% mais pobres, a alta foi de 10,2%. Né? A principal causa disso foi o aumento do emprego, a queda do desemprego. Vocês sabem que nós chegamos no menor número, isso tem que ser divulgado, pessoal, 6,1%. E só se compara a 2012. Só em 2012 tem número melhor do que esse. Vale dizer mais, nós temos 103 milhões de pessoas empregadas no Brasil. Também um número recorde. 3,6 milhões de vagas de carteira assinada. Isso de janeiro de 2023 até setembro de 2024. Está crescendo o emprego formal, pessoal. Isso aqui é muito importante a gente dizer aqui. Olha só, tem outro dado. A massa de renda total. Isso aqui junta tudo. Salários, aposentadorias, pensões, outras rendas. Nós estamos tendo um crescimento esse ano de 7%. Na classe C, que é essa que houve a ascensão, teve gente passando da classe B para a classe C, essa é a verdade, o crescimento foi de 9,5%. Então, pessoal, aqui, vale dizer também pobreza. Por causa de tudo isso, a pobreza, nós teremos 8 milhões de pessoas da linha da pobreza esse ano no Brasil. Não é pouca coisa.
Isso é economia real. E o que a gente vê é o ataque por parte desse mercado, falando de uma crise fiscal. Olha, eu quero trazer aqui um outro número para vocês. Eles falam de gastança. Gente, a gente caiu de um déficit primário no ano passado de 2,1% e vai fechar agora no final do ano, os números estão fechando, e perto de 0,1%, menos 0,1%. Está na banda do déficit zero. Você sabe que tem um déficit zero, tem uma banda de 0,25 para baixo, 0,25 para cima. E esses caras continuam com isso. Na verdade, eles ganham quando há aumento da taxa de juros. Então nós temos esse problema no próximo ano. Desarmar essa bomba, essa taxa Selic alta desse jeito, e eles estão, o Roberto Campos Neto, na ata da última reunião do Copom, além de subir 1% da taxa de juros, eles estabeleceram, deixaram lá, que vai ter 2 aumentos de mais de 1%. Por isso que eu considero, pessoal, a entrada do Galípolo uma grande sorte para o Brasil, para o presidente Lula, porque agora o Lula tem um indicado seu. Ele tinha um cara que agia como sabotador da economia brasileira, que era o Roberto Campos Neto, e passa a ter alguém seu, que tem que desarmar essa bomba. Porque o que essa turma quer? Essa turma vê que os números estão dando certo do governo do Lula. Então essa turma quer criar uma crise artificial, subir os juros, para desacelerar a economia, para tirar a popularidade do presidente Lula. Então nós temos esse conflito entre os números reais da economia e o que essa turma do mercado tenta criar artificialmente. Mas eu tenho muita confiança que esse ano 2025 vai ser o ano que nós vamos consolidar esse nosso projeto vitorioso do presidente Lula e vamos acompanhar o julgamento desses que atentaram contra a democracia, em especial do Jair Bolsonaro, que vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Oi, Gisele, muito obrigado pelo comentário. E ele faz pensar. Realmente, parece que a extrema-direita estaria sem caminho, ou a direita como um todo. Entretanto, realmente a direita está numa incógnita, numa encruzilhada. E qual é o grande problema? É o fato de que Bolsonaro não quer arredar pé de ser candidato, insiste que ele é o nome, mesmo sabendo que não vai ser, e eu posso afirmar, Bolsonaro não será candidato a nada, não será mais candidato a nada, e deverá estar preso em 2026, tudo encaminha para isso. As lideranças da extrema-direita sabem disso, da direita também sabe disso, mas algumas ainda resistem em enfrentar o mito. É isso. E aí se perdem tempo, perdem oportunidades, e aí aparecem esses Gustavo Limas da vida, poderíamos dizer aventureiros, que da política entendem muito pouco, mas que se posicionam como pré-candidatos. Hoje a extrema-direita tem alguns nomes, 4 pelo menos, e vou aproveitar o teu comentário para fazer uma enquete aqui nesse vídeo. Você que me segue aqui ou que vai assistir esse vídeo até aqui, principalmente se for bolsonarista, a quem você daria o teu voto em 26, sendo que os possíveis nomes serão Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Romeu Zema, governador de Minas, Pablo Marçal ou agora o Gustavo Lima? Qual desses 4 você dará o voto em 26, já que Bolsonaro está fora? E esqueçam, Bolsonaro 26, só na cadeia. Deixa no comentário o teu voto, a tua opinião. Vamos fazer um debate sadio aqui. Tá muito claro que isso aqui não é só para poder hypar nas redes sociais. Existe um desejo de criar um debate ideológico em volta desse assunto. Esse cara postou na sua rede social uma foto do feto que foi expelido pela esposa dele, que infelizmente perdeu a gestação. Claro que isso gerou um sofrimento para eles, porque é um casal que queria muito ter esse filho. Mas é óbvio que fazer isso é perturbador. Ele ainda colocou detalhes, né? Ele escreveu que já tinha bracinho, perninha. Qual a necessidade disso? Mas é óbvio que ele quer criar um debate político ideológico em volta disso. Minha gente, essa notícia aqui, ela é inacreditável. Se você não tiver sentado, se sente. O Tarcísio, o cara que defende a polícia, a PM, que dá aval para a PM cometer todo tipo de ilegalidade. Sabe o que foi que ele fez agora?
colocou PMs para limpar privadas. Sim, eu estou falando de maneira séria e literal. O governo de São Paulo, ele rompeu o contrato com algumas empresas terceirizadas de limpeza, e em alguns batalhões os próprios policiais militares estão sendo responsáveis por limpar temporariamente toda a sujeira do ambiente, incluindo o banheiro. Parabéns, PM, parabéns pelo governador de vocês. É melhor vocês estarem limpando privado do que cometendo crime na rua contra pessoas indefesas e desarmadas. E só para concluir, o grande Dino suspendeu o repasse de emendas de deputados do Centrão para ONGs que não cumpriam todos os requisitos de transparência de destinação desses recursos. E a empresa responsável pela cotação do dólar no Google, a Morningstar, disse que o erro que ocorreu em relação à flutuação do câmbio no sistema da Google foi por conta de uma informação errada fornecida por um colaborador dessa empresa, e se comprometeu de que esse erro não vai voltar a se repetir. O erro que já se repetiu 2 vezes. E vocês lembram que no dia 8 de janeiro, quando o governo Lula conseguiu controlar a situação, que a polícia militar foi até o quartel para prender os bolsonaristas que já tinham fugido lá da Esplanada, e que um militar barrou a entrada com caminhões do exército para a polícia não entrar à noite, e telefonou para o Lula e disse que se a PM entrasse ia ter banho de sangue. Pois bem, a imprensa e a Controladoria Geral da União está há meses sem resposta por parte do Exército sobre o nome de quem foi esse militar que impediu a PM de entrar e prender esses golpistas. Em resposta, eles falaram que foi tudo feito dentro da lei e que segue em sigilo, e o nome já foi enviado para o STF. Por falar nisso, dia 8 agora de janeiro terá um evento lá em Brasília para lembrar a tentativa de golpe. O presidente Lula convocou os 3 comandantes das Forças Armadas e eles irão. Ainda no tema 8 de janeiro, esse coronel da Polícia Militar chamado Jorge Eduardo Naime, ele que já foi preso preventivamente e aguarda julgamento em liberdade condicional, ele está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por simplesmente monitorar, stalkear uma ex-esposa de um empresário aliado. Olha aí o nível da PM do Distrito Federal, né? Galera, o que eu vou mostrar pra vocês agora é um negócio gravíssimo. Tudo indica que o golpe contra o presidente Lula está a todo vapor e que 2025 será um ano que precisaremos ficar muito atentos. O deputado pelo Distrito Federal, Chico Vigilante, está denunciando as empresas de café de aumentar o preço de dezembro para janeiro em 40%. Isso depois do Congresso Nacional aprovar a regulamentação da reforma tributária que zerou o imposto nacional não somente para o café, como também para vários itens da cesta básica. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês do deputado Chico Vigilante. Já vou pedindo a vocês que compartilhem muito esse vídeo, que comentem bastante para engajar. E claro, quem quiser e puder apoiar o meu trabalho, como eu estou sofrendo essa perseguição aqui dentro da plataforma, quem puder e quiser apoiar o meu trabalho, qualquer coisa aqui nessa chave. Também quero agradecer aos 400 mil seguidores aqui nessa página. Agora vamos com Chico Vigilante. Pessoal, você veja o que safadeza. Olha só. Pouca vergonha, canalice das empresas de café no Brasil, as maiores, inclusive a Três Coração. Olha aí, vai vendo. O Congresso acaba de aprovar a redução, zerar o imposto do café. E sabe o que esses canalhas, vagabundos fizeram? Aqui, na Folha de São Paulo. Olha aí. Os cretinos decidiram aumentar nesse final de ano o preço do café em 40%. 40, minha gente. Eu estou revoltado com isso. Qualquer um de nós. Estou preparando agora um expediente, vou encaminhar ao secretário nacional de Defesa do Consumidor, Valdir Amus. Estou pedindo para ele colocar a Polícia Federal. Perfeito. Para investigar esses vagabundos, empresários safados, canalhas. Perfeito, isso mesmo. Onde já se viu, gente? Querer aumentar o café em 40%. Absurdo, né? Agora, no final de dezembro, começo de janeiro, isso é patifaria, é jogar contra o Brasil. Sem dúvida. É tentar derrubar o governo com outro golpe. Sim. O golpe da especulação, o golpe da pouca vergonha, o golpe da lagoeira. Jogar o povo contra o governo. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não aceitaremos mesmo. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui em Brasília. Boa. Da Câmara Legislativa. E estou encaminhando o expediente ao secretário
consumidor. Boa. Valdir Damus, você é um advogado sério, correto. Bota a Polícia Federal em cima desses canalhas. Sim. Não vamos aceitar esse tipo. Isso é roubo. É pior do que assalto a mão armada. Com certeza. E nós não vamos aceitar essa canalice de aumento de 40% do café, gente. Todo mundo toma café, o primeiro alimento Sim. que a gente tem logo pela manhã é o café. Exato. Depois, na hora do almoço, mais um cafezinho. No jantar, outro cafezinho. Sim. E desse vagabundo querer meter a mão no nosso bolso, sinceramente, estou revoltado, é inaceitável. E o governo tem que agir. Vamos botar eles na cadeia que estão roubando a gente. É isso que tem que fazer, tem que investigar, tem que achar uma explicação do porquê estão fazendo isso. É uma pena que só o Chico Vigilante está denunciando. Todos os deputados da base do governo, tanto do PT quanto dos demais partidos, deveriam estar fazendo a mesma coisa, denunciando, porque o povo precisa saber de onde é que está vindo esse aumento. Porque realmente o café está caro e se o governo zerou o imposto, não faz nenhum sentido esse preço, esse aumento de 40%. Mas eu peço a vocês que compartilhem muito esse vídeo para chegar a todo mundo, para que as pessoas saibam o que esses empresários que lutam, que jogam contra o Brasil estão fazendo. E claro, se vocês puderem, quiserem, apoiem o meu trabalho aqui. Tamo junto. Olá pessoal, vamos falar sobre o equilíbrio fiscal do governo Lula e Geraldo Alckmin. Em 2023, o déficit fiscal foi de impressionantes 230 bilhões. Em 2024, a estimativa é que o déficit fiscal primário vai cair para 54 bilhões, uma redução do déficit primário em 76%. Sobre o déficit primário de 2023, é importantíssimo ressaltar que duas bombas fiscais foram deixadas por Bolsonaro. Primeiro, calote dos precatórios, 95 bilhões, que todo mundo ficou sabendo. 2, calote nos estados de ICMS, 80 bilhões. Totalizando uma bomba fiscal de 180 bilhões. Em 2023, o governo Lula assumiu a responsabilidade de pagar esse calote dos precatórios e do ICMS dos estados, deixados por Bolsonaro. Primeiro, pagou o calote dos precatórios, de 95 bilhões. Segundo, pagou parte do calote do ICMS de 27 bilhões. Portanto, metade do déficit fiscal primário de 2023 foi herança de bombas fiscais deixadas pelo governo Bolsonaro. O governo Lula assumiu a responsabilidade de pagar esses calotes para trazer confiança e previsibilidade para o mercado. Aliás, no governo Bolsonaro, déficit fiscal primário foi uma constante. Presta atenção aqui, pessoal. Em 2019, 88,9 bilhões de déficit. Em 2020, é até compreensível que teve a pandemia, foi de 745,3 bilhões. Em 2021, 35,9 bilhões. Em 2022, foi o único ano de superávit de 54,9 bilhões. Isso porque deu calote nos precatórios e calote no ICMS dos estados. Em 2023, o governo Lula mostrou compromisso com o equilíbrio fiscal ao aprovar o arcabouço fiscal, alinhando despesas e receitas, ampliando justiça tributária e promovendo transparências nos programas públicos. Isso já apresentou um resultado em 2024. Sobre 2024, o déficit primário reduziu de 76% para 54 bilhões. Duas medidas que não foram do governo, mas, aprovada pelo Congresso, contribuíram para esse resultado primário negativo. PERSE, 17 bilhões. Desoneração da folha, 20 bilhões. É importante também lembrar que parte do déficit primário de 2024 foi resultado das ações do governo Lula para socorrer o Rio Grande do Sul. Com o desastre climático, foram destinados aproximadamente 35 bilhões para a recuperação do Estado. Portanto, se o PERSE e a desoneração da folha de pagamento não fossem aprovados pelo Congresso, o governo Lula e Geraldo Alckmin teria apresentado superávit primário já em 2024, como bem lembrou o ministro Fernando Haddad. Ou seja, o governo Lula vem fazendo um ajuste fiscal preciso
reduzindo em 76% o déficit fiscal primário em 2024. É um ajuste fiscal com responsabilidade, mantendo o crescimento econômico, gerando emprego e renda, sem sacrificar políticas públicas relevantes para o país. Por fim, os 2 anos, 2023 e 2024, do governo Lula-Geraldo Alckmin foram de reconstrução do país, com várias medidas estruturais que retomam o crescimento econômico com inclusão social. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, na época das eleições, quando o Brasil tiver superávit, como é que a oposição vai fazer campanha contra o presidente Lula? Alguém tem um palpite? Yo a San Pablo, porque me estoy yendo a vivir afuera del país. Sí, porque la verdad que con mi ley así no se puede vivir, está muy difícil. Soy gastronómico y nada, los sueldos son una miseria, la verdad. Estamos ganando menos de $1.000 acá en Argentina hoy, siendo profesional, más de 20 años de experiencia. Y bueno, me estoy yendo a vivir a Brasil, que está Lula y que está próspero Brasil. ¿Y ya tenés trabajo asegurado allá? Sí, hay un montón de argentinos que ya se fueron. Sí. Bueno, éxitos. Dale, gracias. Gracias. Você viu aí, os argentinos estão abandonando a Argentina, já que o presidente Javier Milei, de extrema direita, que tem apoio do Bolsonaro e dos bolsominions, está destruindo o país. Desemprego, fome, miséria e inflação, e o país está em recessão. E por isso, os argentinos estão vindo morar no Brasil para viver do comunismo do Lula, já que aqui há prosperidade que não tem na Argentina. E isso, pessoal, certamente vai deixar os bolsominions apavorados. É ver os argentinos falando bem do Brasil, coisa que eles, os bolsominions, que se dizem patriotas, não conseguem fazer. É isso aí, pessoal. Simples assim. Responde rápido, qual estado brasileiro tem o maior número de pessoas morando na rua? Se você é bolsonarista, talvez você tenha pensado que é Pernambuco, Ceará, Maranhão, algum estado do Nordeste que votou no Lula, certo? Errado. Se você pensou em São Paulo, você acertou. São Paulo reúne 25% da população de rua do Brasil inteiro. Já pensou se fosse um estado do Nordeste? Iam dizer que é culpa da esquerda que governa esses estados há vários anos e não conseguiu mudar essa situação. Mas não, é São Paulo, o estado mais rico do Brasil, governado pela direita há vários anos, mas mesmo assim possui a maior população em situação de rua do Brasil. E a situação de São Paulo fica mais absurda quando você sabe que São Paulo tem mais imóveis vazios do que famílias em situação de rua. E só para complementar, a região do Brasil com maior quantidade de moradores em situação de rua é o Sudeste, com 63% dos moradores em situação de rua. Não é o Nordeste. Mas por que eu tô falando sobre isso? Essa semana, a Gazeta do Povo, o jornal imparcial de direita, soltou essa notícia aqui. Ritmo de aumento da população de rua triplica com o governo Lula. E a notícia é verdadeira, mais ou menos. Deixa eu tentar te explicar. Não vem passar pano não, professor. Se o número aumentou durante o governo Lula, é culpa do Lula. Primeiro ponto, esses números foram conseguidos através de um levantamento com base nos dados do CadÚnico, que reúne os beneficiários do Bolsa Família e do BPC. E o que o governo Lula fez? Repassou 400 milhões de reais para recuperação e aprimoramento do CadÚnico, para aumentar a capacidade de atendimento do CadÚnico, para fazer com que os programas sociais cheguem às pessoas que precisam. Mas recuperar por quê? Porque durante o governo Bolsonaro ele cortou verba dos centros de cadastro do Bolsa Família e do BPC. Olha que genial! Se ninguém conseguir se cadastrar, vai diminuir o número de pessoas recebendo? Que beleza! Então o que o governo Lula fez? Fortaleceu o CadÚnico, permitindo que mais pessoas que precisam se cadastrem, aumentando assim o número e a estatística de pessoas em situação de rua. Ao mesmo tempo que aumentou de 450 do Bolsonaro para R$600 o Bolsa Família e criou adicionais de 50 a 150 reais por filhos menores de 18 anos. Além de ter investido no Minha Casa Minha Vida, para que mais pessoas que precisam consigam receber uma casinha. Junta-se a isso o fato de no governo Lula a economia está se recuperando, o PIB está crescendo acima do esperado, o desemprego caiu, a menor taxa da história. Então eu não tenho dúvida que no governo Lula a vida dos mais pobres vai continuar melhorando e assim como o desemprego caiu, o número de pessoas em situação de rua também vai cair. Ei, rapaz, a imprensa quer divulgar que as estatais brasileiras deram prejuízo. Mas se você perguntar quais estatais, eles não vão saber. Sabe por quê?
Porque a Ingenpro é um estatal que faz navio. E é uma estatal programada para não dar lucro, porque ela trabalha para o Estado. Ela faz navio para a Marinha Brasileira. Então tira do governo, do nosso dinheiro, para fazer navio para a Marinha. E aonde a Marinha vai arrecadar dinheiro para pagar? Entenderam? O Correios hoje deu prejuízo. Mas sabe por quê? Porque o Correio começou a contratar pessoas, funcionário, caminhão subindo e descendo, fazendo entrega, porque não tinha. E as estatais foram feitas, não foi para dar lucro. Na verdade, as estatais foram feitas para atender o povo brasileiro. Mas na cabeça deles não, porque eles querem essas estatais na mão dos empresários americanos, como ele queria aquela empresa de dados, seu que Tech, na mão da Amazon. É isso que eles querem, da Amazon. Mas aí o que acontece? Eles passam a mentira. E a mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando verdade. Essa história do dólar, tiraram o dólar do Brasil, o maior mês que tiraram mais dólar da história do Brasil foi em dezembro. Porque em dezembro foi a época que pagaram os dividendos dos acionistas da Petrobras, da Eletrobras. E esses caras que são investidores, eles investem o dinheiro e o lucro eles levam para onde? Para fora. Investem em dólar, mas eles não me contam, porque o interesse deles é contar mentira. Porque a mentira contada 1000 vezes acaba se tornando verdade. Sou Nil Barreira, matuto, sou mais besta não. Esse prédio aí, jovem, você não sabe. Mas olha lá, tá vendo? O último andar ali, ó. É isso mesmo que você pensou. É o triplex do Lula. Lula comprou aqui o condomínio, fez um Minha Casa Minha Vida. Olha lá, ó. E ficou com a cobertura triplex pra ele, mano. Tudo isso com dinheiro público. Além disso, ainda colocou um centro de treinamento de novos comunistas ali atrás, ó. Tá vendo? Centro de treinamento de novos comunistas. E eles estão lá gritando, fazendo bagunça e aprendendo desde cedo a importância do banheiro unissex, aprendendo a mamadeira daquele jeito que vocês conhecem. Tudo isso num centro de treinamento do PT com dinheiro público. Isso é um absurdo, jovem. Tá tudo errado nesse país e o Lula tá exportando isso para todos os lugares do mundo, criando centros de treinamento para jovens LGBTQIA+. Isso é um absurdo. Além disso, esse gatinho foi feito refém, mané, pelo governo Lula. Aí, um absurdo. Aqui, ó, o cano já é vermelho, hein? Onde é que isso vai parar? Gente, tenta imaginar. Você tá aqui na internet, quando de repente aparece um vídeo de um aborto, um feto. Tenta imaginar uma situação desse tipo. Tenta. Pois foi isso que uma celebridade fez. Você consegue entender postagens de bolo, bebidas, festas, viagens, ornamentação de Natal, ornamentação multimilionárias, bolsa de 500 mil reais. Tu consegue entender? Porque é um nível baixo? É. Mas um aborto, que nível é esse, gente? Onde nós iremos parar? Para quê? Fama? Likes? Se manter? Né? Para quê? Estamos falando de pessoas que, financeiramente falando, já têm o suficiente para ser feliz, para viver. Mas mesmo assim, acha por bem postar o que pode, o que deve, o que não deve. E aí, infelizmente, a gente acaba vendo coisas que não dá para desver. Tudo isso por conta da internet.